Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos inspire, né, para que eu possa passar a mensagem. Que o Mestre Jesus nos inspire para que eu possa passar uma boa mensagem, né? Nosso tema de hoje é pedir e obtereis. Agradeço também a casa pela oportunidade, né, de estar aqui, porque é um desafio para mim muito grande mesmo. E eu sempre dizia, eu não vou ser palestrante, eu não tenho coragem de ir para lá, lá para frente. Mas para a gente é importante, porque a gente pesquisa, a gente medita sobre o assunto, a gente percebe, né, porque os irmãos estão ajudando, então a gente percebe coisas que antes a gente não percebia, né? Então é bem interessante, é bem legal. Então vamos iniciar. Eu vou falar um pouquinho da prece. No Livro dos Espíritos, a questão 659, o Allan Kardec ele pergunta aos espíritos sobre a prece, né, a importância da prece. Aí eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e se colocar em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Aí eu coloquei outras definições, né, que a gente vê as pessoas também dizer. Que a prece é uma forma de ligar a criatura ao Criador. É uma forma de se aproximar de Deus. É um momento pessoal íntimo com o Senhor da vida. É a elevação do pensamento a Deus. Pela prece é que nos elevamos para a esfera do nosso Criador. Então a prece tem tanta definição assim bonita, né? Tem tanta coisa que às vezes a gente esquece de perceber esse detalhe que é bem sutil, mas que envolve a prece, porque quando ele diz assim, é se aproximar de Deus, do nosso Pai maior, né? É elevar o pensamento a Deus. Então, nós que cremos, né? Isso é muito importante. Pela prece é que nos elevamos à esfera do nosso Criador. Então, a prece é esse diálogo com Deus, é essa conversa com Deus, né? É esse bate-papo mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando que não, que tem que ser assim, tem que ser essas prontas. Nada disso. Pode ser qualquer um, contanto que seja de coração, né? Quando se fala de prece, se fala de sentimento. Essa voz do coração que nós damos o nome de fé. É através da prece que podemos pedir, louvar e agradecer. Pedir. Não que Deus não saiba o que precisamos, mas para termos uma atitude de humildade e exercer o livre-arbítrio. Então, o pedir é isso, né? Não é que ele não saiba, ele sabe sim, mas ele deixa essa rogativa para a gente, porque se eu preciso, eu também tenho que ter
essa consciência, né? Que se eu preciso, eu peço. Eu tenho esse livre-arbítrio. Agora que ele sabe, antes de eu pedir, ele já sabe, ó, muito. Louvar. Então, clamar a Deus, ser grato, né? Agradecer, reconhecer que sem Ele, não temos toda a estrutura necessária para uma vida plena e abundante. Por quê? A gente não pode esquecer, a gente é corpo, mas também é espírito, e quem alimenta o corpo é o espírito. Então, a gente precisa trabalhar essa questão nossa interna, nossa espiritual, para poder estar sempre em conexão com o Criador. Porque a Terra nada mais é do que uma escola, né? A gente veio aqui aprender, somos alunos rebeldes, muitas vezes alunos rebeldes, mas a gente veio aqui aprender. E o nosso Pai Maior foi que nos oportunizou a isso, esse aprendizado, né? Então, agradecer, porque essa vida plena e abundante a gente só tem junto com Ele. A oração não é sentida pelo tamanho ou por palavras bonitas, e sim pelo sentimento que temos ao fazê-la. Então, assim, quando a gente vai fazer uma oração, não precisa ser aquela coisa assim rebuscada, muitas palavras bonitas, aquele português assim muito claro, aquela coisa toda. Não tem que se preocupar com isso. O que tem que se preocupar é o sentimento que você coloca para aquela oração. Porque aquela oração só vai ser eficaz se você colocar um sentimento nela, né? Porque às vezes a gente começa a fazer uma oração e vai fazendo aquela oração, aquela oração não vai passar do céu da boca, né? Não vai passar do céu da boca. Por quê? Porque não teve um sentimento naquilo ali. Não precisa ter palavra bonita. Precisa ser sentida. É diferente, né? São duas coisas totalmente diferentes. O Pai sabe do que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Mostra-nos que quando pedimos algo a Deus, não é para lembrar a Ele. Não é para lembrar a Ele o que precisamos, e sim para lembrar a nós mesmos que sem Ele nada somos e nada temos. Então isso aí tem que ficar muito bem claro, não é? Que não é para lembrar Ele, porque Ele sabe. Se Ele sabe, mas é para lembrar que a gente precisa dessa conexão sempre. Sempre a gente precisa dessa conexão. Muitas vezes colocamos em nossas preces o que desejamos. Essa parte é ótima. E nem sempre o que desejamos é o que precisamos. Necessidade é o que preciso. Desejo é o que eu quero. E nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Então, pedir é um ato de consciência. Nossa prece deve ser uma motivação da nossa vontade na busca da transformação. E nisso não faltará auxílio do mais alto. Nem tudo que a gente pede, né? Porque às vezes a gente pede coisas que realmente não seria legal para a gente, né? Mas a gente pede. Pede e está querendo obter aquilo ali. Já pensou? Ganhar a Mega Sena da Independência. Uau! Não seria maravilhoso? Bem, seria maravilhoso. Aí vai que eu penso, ó, quero ganhar na Mega Sena da Independência. Essa Mega Sena chega. Pronto, aí eu já começo, né? Preciso de umas férias, eu estou cansada. Aqueles meninos tiram meu foco, aqueles meninos tiram a minha energia, a minha resistência, que nada. Estou rica, não vou trabalhar mais. Para a escola? Não. Vou passear. Eu tenho uma ponchetezinha aqui, viu? Não tem nada que um bisturi não faça, né? Pronto, aí já começa. Então, será que isso seria bom para mim? Não, eu estou na SEB, eu tenho um trabalho aqui. Mas assim, como eu estou rica, essa casa, a manutenção dessa casa é cara. A gente precisa de aluguel, precisa de várias coisas. Então, o que é que eu vou fazer? Vou assumir o aluguel. Eu estou rica. Mas assim, quando der eu vou, mas eu vou assumir o aluguel. Quer dizer, o importante não seria assumir o aluguel, seria a minha presença. Né? Então, esse pedido que eu fiz de ganhar nessa Mega Sena me favoreceu ou foi a minha derrocada? Foi a minha derrocada, né?
Então, a gente tem que ter consciência no pedir. E, às vezes, a gente pede e não acontece. Tem que prestar atenção também nisso. Será que é aquilo ali mesmo? Aí, Allan Kardec, ele dedica um capítulo, o capítulo 27. Eu peguei alguns trechos só do capítulo 27 para a gente ler aqui, certo? Mas eu peço a vocês que no decorrer da semana, vocês peguem o Evangelho e leiam na íntegra o capítulo 27. Não é muito grande, não. Leiam na íntegra. Eu cada dia leio um pedacinho. Aí lê tudo, até o final da semana que vem, lê. Então, vai lendo para você ver que, assim, a importância que tem a prece. Tanto é muito importante que Kardec dedicou um capítulo inteiro, e além de dedicar um capítulo inteiro, no final do Evangelho, você vê lá uma coletânea de preces. Né? Porque, às vezes, não é que a gente, assim, como eu falei, não precisa palavra bonita, mas, às vezes, a gente faz uma prece que a gente acha que aquela prece foi maravilhosa, foi excepcional, mas não foi. Às vezes, a gente não precisa, né, de uns toquezinhos assim, para ver se a gente está direcionando essa prece que a gente faz legal, de uma forma concisa, de uma forma direcionada mesmo, né? Para o que a gente está precisando. Então, é bem interessante. Aí ele separou assim, as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, que nada mais é do que uma transmissão de pensamento, preces compreensíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, a qualidade da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, ele já recebeu a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a ele, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Então, tem no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, 26 e 27. Aquela parte ali é bem importante. Antes, quando eu não conhecia há muito tempo, quando eu não conhecia muito, que eu dizia assim, entrar no silêncio do seu quarto para fazer sua oração. Então, para mim, era chegar lá e abrir meu quarto, sentar na minha cama lá e começar a fazer minha oração. Esse entrar no silêncio do vosso quarto é você entrar no seu silêncio interior. Porque naquela época que Jesus andou por aqui, a maioria das pessoas não tinha casa. E quem tinha não era casa grande, era cômodo. Tinha um cômodo e todos viviam naquele cômodo. E, quiçá, quem tinha tenda, né, que não tinha nem um cômodo. As casas, quem tinha casa assim, dividida com quarto, com divisórias, com tudo, era o pessoal que tinha condição. E a gente sabe que as pessoas que Jesus andou e que seguiam ele, a maioria eram pessoas pobres, né? Então, não tinha. Então, esse quarto que ele fala é o seu quarto interior. É esse quarto aqui dentro. Então, esse silêncio é você fazer esse silêncio interior no seu quarto, no seu eu. Por que o silêncio interior? Porque muitas vezes a gente está pensando no boleto, a gente está pensando na fatura do cartão, né? A gente está pensando nas contas para pagar, a gente está pensando que o dinheiro veio cortado esse mês, a gente está pensando que atrasou, a gente está pensando em tantas outras coisas, mas ali, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Então, esse silêncio do seu quarto é para você entrar nesse silêncio interior para poder essa prece ser eficaz. Então, é esse o silêncio do seu quarto, certo? Quando eu achava que era entrar no quarto e pã, não era isso. Não era nada disso. Era esse silêncio interior. Foi aí que despertou mais para isso bem, esse silêncio interior. Por quê?
Porque é preciso você estar concentrada naquilo que você vai fazer, você está presente, né? Você está presente. Porque muitas vezes a gente não está presente, está pensando em várias outras coisas, que não é aquilo ali. Ou às vezes vai deitar, está com tanto sono, que doida para terminar logo aquele Pai Nosso, que acha o Pai Nosso tão longo, o sono está... Não é legal, a gente para e tem que se concentrar naquilo ali, né? E essa prece mesmo, antes de deitar, é muito, 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 muito importante. Às vezes a gente deita, estou com muito sono, e deita. Não. A gente precisa entender uma coisa. Quem anima o nosso corpo é o espírito. Quem precisa de descanso é o corpo, não é o espírito. Quem dorme, quem descansa é o corpo. O espírito é um momento que ele se liberta. Ele tem uma liberdade parcial do corpo, né? Porque tem um fio que liga o espírito ao corpo. Mas o espírito, ele fica momentaneamente liberto. Então, o que acontece? Se eu entender que eu vim aqui aprender, que tem algumas coisas que ainda não estão lapidadas em mim, né? E esse meu espírito, ele se liberta ao deitar, ele vai buscar aquelas coisas que ele gosta, né? E que pode ser bom, ou pode não ser. Então, eu não sei. Aí, essa oração é importante justamente por isso, porque quando você ora, também você pede, né? Que ele possa encontrar com espíritos que possam ajudar, que possa aprender alguma coisa, né? E quando acorda, a mesma coisa, porque aí ele volta. E aí se acopla ao seu corpo e você acorda desperta. Aí outra oração para agradecer, porque você recebeu mais uma oportunidade, mais um dia, e assim sucessivamente. Então isso deve ser uma prática diária, não obrigação, um prazer, né? Um prazer. A qualidade da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade antes de orar. Antes de orar, se tende qualquer coisa contra alguém, perdoa-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. No Pai Nosso, que aliás a gente vai ter uma palestra sobre o Pai Nosso, né? É excelente, com a nossa amiga Carmen. Aguardem. No Pai Nosso a gente tem lá, perdoa as nossas ofensas. Aí nessa parte, né, a gente dá uma, assim como nós, né? Perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, a prece ela é um agradecimento, é um pedido de perdão. Se eu ainda não trabalhei isso em mim, aí eu digo, no Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí tem várias pessoas, eu tenho até uma só, que eu tenho aquela mágoa, que eu não me fez uma coisa que nada não, de jeito nenhum. Como é que eu quero esse perdão se eu ainda não aprendi a perdoar? A gente tem que pensar nisso, né? E todo dia a gente pede, porque o perdão é só para mim? Não, né? O perdão não é só para mim. O perdão, quando eu peço perdão, eu também tenho que aprender a perdoar, a saber perdoar, né? Claro que tem pessoas que machucam a gente, né? Que machuca, que faz coisas que a gente não entende muitas vezes e que a gente acha que não merece, etc, etc. Mas quem fez? Eu costumo dizer isso aos meninos. Quem fez? Quem fez foi ele. Então, se você tem consciência que aquilo não deveria ter sido feito, que aquilo não é bom para você, você vai fazer igual? Não. Ele que fez. Então, se a gente pede esse perdão e a gente pede a Deus que perdoe a gente como a gente perdoa os nossos inimigos, é um compromisso. É um compromisso, né? É um compromisso. Então, se ele levar ao pé da letra, o negócio não vai ser bom, não.
Não vai ser nada bom. Outra coisa, a questão do orar. É uma coisa que você faz no seu íntimo, você faz, não adianta você chegar aqui, para a casa espírita, chega aqui e você está. Não precisa isso. Porque a oração é, como a gente falou no início, lá, aquele contato com o Pai Maior. Aquele contato que a gente tem pelo pensamento, né? Aquele contato que a gente tem naquela transmissão de pensamento. Não precisa você chamar a atenção porque você está fazendo uma oração, mostrar que você ora. Não, nada a ver. Você tem que ser simples. A oração é um ato, uma conversa, um ato de adoração, mas é entre você e o Criador, não entre você, todo mundo, e o Criador. Não, não precisa isso. Você tem que fazer sua oração sentida, mas no seu silêncio, na sua contrição. Seja o que for que peçais na prece, credes que o obtereis, e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Eu vou ler de novo. Seja o que for que peçais na prece, credes que o obtereis, e vos será concedido. Interessante que aí em Marcos, essa frase não está tão completa, né? Tem uma parte da frase que não está aí. Na de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, está mais completo. Aí tem lá: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedir, você vai obter. Então você percebe que tem uma condicionante aí, né? Não é sempre o que você pedir, porque quando você lê aqui, porque muitas vezes a gente lê também o que nos convém, né? O que nos convém. Então, se você lê, seja o que for que peçais, então é tudo, né? É tudo. Então, o que eu tiver na minha imaginação, vou pedir e eu vou obter. Por quê? Porque ele disse que, mas antes ele falou isso: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que peçais vai obter. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque será que as palavras dele estão em mim e eu estou em conexão sempre com ele? E como a gente falou antes, né? Deus sabe o que a gente precisa. Muitas vezes a gente pede coisas, porque o pedir, como eu falei lá antes, é uma questão de consciência. A gente não pode pedir qualquer coisa. Porque tem coisas, quando a gente fala em pedir, é do ser humano. Já vai logo no foco do material. A maioria, mesmo que você mude o foco, mas na hora, a palavra pedir, já vai. Você tem direito a 3 desejos. Aí já vai pensando no de material, né? A gente nunca, logo de primeira, pelo menos eu, logo de primeira, hoje eu tenho consciência de que logo de primeira eu posso até pensar agora no que de material. Mas depois eu olhe, pense bem, né? Será que não seria melhor isso? Hoje eu já tenho buscando essa consciência, né? Ainda estou caminhando, mas hoje eu já tenho, antes eu não tinha. Porque se falasse pedir, peça 3 coisas. Já tinha as 3 coisas para pedir. Já tinha os desejos para pedir. Então, assim, se tiverdes em mim e as minhas palavras tiverdes em vós, ou seja, as leis, né? Principalmente amor, justiça e caridade, aí sim, você vai obter tudo. Quer dizer, tudo o que for bom para você, né? O que não for bom, não vai dar. Seria ilógico concluir que por essas palavras, seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficiente para pedir, para obter. Assim, como seria injusto acusar a providência se ela não atender a todo pedido a que lhe é feito?
porquanto ela sabe melhor do que vós o que é para o nosso bem. Então, assim, é esse pedir, né? Tem que ser com consciência, porque às vezes a gente está passando por dificuldades, às vezes a gente está passando, puxa, talvez eu tenha que fazer uma cirurgia. Então você fica, e agora? Eu não podia estar passando por isso, meu Deus, logo comigo. Sim, logo comigo, tinha que ser com o vizinho, é? Pode ser comigo também, né? O que eu tenho que fazer não é me desesperar, é confiar e pedir forças, pedir que eu tenha coragem, pedir que eu tenha saúde, para que eu possa, que os médicos eles estejam bem, num bom momento, e que seja essa cirurgia seja de sucesso. Mas não ficar me lamentando. Por que eu tenho que fazer? Poxa, porque logo comigo? Não, comigo também, né? Também, porque não é só o quem está de coisa. E aí, esse pedir, como ele está falando, não é só a questão do pedir que vai conseguir, como eu falei antes. Precisa minhas palavras estar em você. Se não tiver, já fica complicado de deixar isso. Porque se você não liga para mim, fica difícil, né? É bem difícil. Aí você tem aqui, ó. Às vezes, é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu pedi tal coisa. Não consegui. Muitos deixam até... Eu vi uma reportagem que ele falava assim, eu esqueci o nome do ator. Ele disse que hoje ele louva a Deus, mas antes ele era ateu, todo malhado, todo coisa, eu não queria saber, porque tudo que eu consegui até hoje, quem conseguiu é que eu consegui, que Deus que nada, ele disse que falava isso. E aí ele tinha um filho com uma ex-namorada, e aí o menino caiu da laje. O menino caiu da laje e fraturou o crânio em 3 lugares. Ele disse que quando ela ligou, ele ficou tão apavorado. Um mora em São Paulo, ele mora em São Paulo e ela no Rio. Aí ele pegou o avião, urgente para ir, né? Aí dentro do avião ele disse que começou a chorar, ia se sentir impotente, né? Ele pronto, quando chegar lá está morto. O pensamento dele foi esse. Aí ele disse que virou e fez uma oração. Ele disse, olha, se você é o cara mesmo, que todo mundo diz que você faz isso, aquilo outro, me prove. Porque se meu filho melhorar, eu vou louvar você. Ele disse que quando chegou, o menino tinha sido, já estava no hospital e tal, e conseguiram salvar o menino. Ele disse que a partir daí, ele disse que começou a acreditar. Quer dizer, ele precisou ver para crer, né? Ver para crer. Mas, no momento, o pedido dele foi tão forte, que ele disse que sentiu que aquilo, né, a partir dali. Então, assim, quando você pede alguma coisa assim, mas que é bom para a pessoa, acontece. Aí para ele foi bom, foi uma melhora, né? Foi mostrar a ele que precisa acreditar, né? Precisa acreditar. Então, a gente não pode culpar a providência por, às vezes, não acontecer. Não acontecer. Por quê? Porque não era bom para você. No momento, não era bom. Às vezes você consegue um tempo depois, 1 ano, 2 anos depois. Eu pedi tanto naquela época, nem apareceu, agora é que vem. Porque naquela época não era bom. Agora sim. Agora você já tem maturidade, você já pode desfrutar daquilo ali, né? Seja o que for. Mas não era o momento. Então, se fosse o momento, você receberia, mas não era o momento. Então, a gente tem que entender, principalmente quem tem filho, né? Já pensou se tudo que pedir, se o filho pedir, você der? Não é? Então, a gente que é simples e ignorante, não vai, sabe que isso vai prejudicar a criança, o jovem, né? O adulto, uma menina de 13 anos quer ir para a balada com uma turma de colega, não vai. Por quê? Porque está muito nova. Não vai com quem? Então, ela já procura saber, ou não deixa ir. E tantas outras coisas. Não quero ir para a escola hoje. Não vai. Por que não vai? Então, assim, várias coisas não deixam. Que somos
né? Veja se o pai maior vai deixar uma coisa que não é boa para você. Ele está vendo que aquilo não vai te ajudar nesse seu processo. Então, ele não vai deixar que aquilo aconteça, ele não vai conceder aquilo. Então, a gente não pode achar a providência injusta por isso. Porque não aconteceu do jeito que a gente quis. Porque às vezes acontece, mas não do jeito que a gente quer. Pode acontecer, mas não desse jeito, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, estamos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Porque muitas vezes a gente pede, né? Eu confio em Dr. Bezerra, vou fazer essa cirurgia, então eu peço que o Dr. Bezerra ajude, né, com a equipe dele, a oriente lá os médicos para dar tudo certo, para fazer tudo direitinho. Essas preces são encaminhadas também. Não é porque eu estive com aquela questão, eu peço direto, não, tem que não, nada a ver. Você pode pedir a intercessão de algum santo que você tenha devoção, não é? Porque nada mais são do que espíritos mais evoluídos que nós, né? Então, se eu peço a Santo Agostinho já tem uma caminhada, já tem uma evolução, né? Já tem uma evolução. Então, serve. Eu lembro que eu fiz uma cirurgia, uma laparoscopia, é uma cirurgia simples. E aí o horário marcado não foi feita no horário marcado, e eu não entendi. Eu fiquei lá na sala, e aí esperando, aí uma pessoa e a outra, nada de me chamar. Eu fui a última, não sei porquê. Quando foi no outro dia, o médico veio conversar comigo, e aí contando como foi a minha cirurgia. Aí ele disse, Dona Neide, de todas, a da senhora foi de uma forma assim, ele contando, e eu fiquei assim, parada, só escutando ele contar. Mas foi diferente, eu não entendo, por quê? Aí ele tentando explicar, e ele não conseguia explicar o que tinha acontecido, né? Depois eu agradeci tanto, porque eu fui orando, né? Fui pedindo a Dr. Bezerra que ajudasse, que intercedesse, para que desse tudo certo. E a forma como ele me contou, teve um dedinho bem grande, não foi um dedinho, não, foi um dedão da espiritualidade ali. Porque a forma como ele me contou, que ele veio falar comigo por isso, para contar como foi a minha. Quer dizer, ele tinha feito, foi umas 5, parece, laparoscopia que ele fez na tarde. Mas a minha, ele veio conversar comigo por isso, para me contar como foi que sucedeu. Aí disse, doutor, que bom, graças a Deus, Deus ajudou, graças a Deus, eu dizendo a ele. Mas eu pedi tanto a doutor Bezerra que intercedesse, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas a coisa acontece. Mas acontece, no caso, dessa forma, né? Eu poderia, talvez, pedir uma outra coisa e não conseguir. Mas uma intercessão nesse campo, né? Deu tudo certo. E ele ficou assim, eu disse, eu estou impressionado com o que aconteceu. Eu disse, é mesmo, foi graças a Deus, né? Graças a Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal, que ocupa o espaço. Assim, como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera, o fluido recebe o impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento. Quando a gente pensa em alguém, às vezes a gente pensou, a pessoa liga, né? Ou a pessoa aparece na tua casa,
ou você encontra com ela na rua, no metrô. Então, você diz, puxa, pensei em você, não morre mais. Não é assim que a gente faz? Pois é, aquele pensamento, aquilo é uma transmissão de pensamento. Às vezes eu quero encontrar alguém e penso e consigo. Né? Talvez não seja naquele mesmo momento, mas eu pensei naquela pessoa. Então, a prece, ela é assim, ela é uma transmissão de pensamento. Né? Marquinhos falou aquela sua palestra sobre o fluido, né? Sobre o fluido universal. Então, perpassa por isso. A gente pensa que não chega, mas chega sim. Chega. Agora, esse chegar é como a gente viu antes. É o nosso querer, é a nossa disponibilidade, é a nossa abertura. Né? É a nossa vontade. Então, essa vontade faz com que tudo aconteça. Por isso que a prece é uma transmissão do pensamento. Preces compreensíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aqueles a quem falo. E aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvardes a Deus apenas com o coração, como é que o homem, dentre aqueles que só entende a sua própria linguagem, responderá amém ao final da tua ação de graça, se ele não entender o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Isso tem Paulo, Coríntios 1, capítulo 14, 11, 14, 16 e 17. Aí ele está falando sobre a questão aquele início que eu falei do Pai Nosso, né? Que muitas vezes a gente pede o perdão, mas a gente não consegue ainda dar esse perdão. Então é uma incoerência, porque se eu estou pedindo perdão, eu entendo o que é o perdão, né? Eu devo entender um pouco o que é o perdão, se eu estou querendo esse perdão. Mas só que eu peço perdão e eu não sei perdoar. Né? Então, tem várias frases no Pai Nosso que uma coisa está condicionada à outra. Uma coisa está condicionada à outra. Então, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Então, se eu peço, aí, o que ele está falando aí, que quando eu não entendo, eu vou ser bárbaro para outra pessoa, porque eu não estou entendendo nada. Você está pedindo uma coisa que você não sabe, dá. Né? Eu digo que, Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Mas só que tem um bocado de coisa que eu não quer dizer, né? Isso aqui não, mas assim, poderia ser assim, né? Então eu já boto o meu quê, a minha vontade, dou uma mudada nisso aí. Então eu vou ser bárbaro. Por quê? Porque eu estou falando uma coisa da qual eu não faço. Eu peço o que eu não faço. Eu falo do que eu não faço. Então, fica meio incoerente. Quando eu quero uma coisa, que eu tenho consciência daquilo, mas que eu negligencio. Então, é incoerente. Aí, esse bárbaro que ele fala, é mais ou menos isso. Agora, ele está dizendo que não é que não tem uma atuação nenhuma, né? Não tem uma ação nenhuma, que não seja boa a sua intenção, mas é bom que repense. É bom que volte lá naquela frase, se tiverdes em mim e as minhas palavras, aí, então, a gente tem que estar sempre fazendo essa transposição. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece pelos mortos, muitas vezes, a maioria das pessoas é assim, né? Dia 2 de novembro, né? Dia de finado. Aí tem aquela contrição, e aí chora pelos seus mortos. É válido? É válido. Não é que não seja válido, é válido sim. Mas sempre que a gente lembrar, a gente pode fazer uma oração, porque eles recebem essa oração. Se a gente aprendeu que a oração é uma vontade, é uma transmissão de pensamento, que a alma não morre, o espírito não morre, quem morre é o corpo. Então, aquela pessoa que nos foi cara, ela está viva. Ela pode estar até próxima de nós. Né?
ou pode estar numa condição bem ruim. Então, aquela prece pelos mortos é muito importante, porque vai chegar até eles, vai ajudar com que eles se recuperem. Muitos morrem, não têm a consciência de que morreu, estão por aí. Muitos não acreditavam, achavam. Eu conheço pessoas, várias pessoas, que acham que acabou aqui, morreu, acabou. Então, as pessoas que têm essa concepção de que morreu, acabou, quando morre, que tem a grande surpresa, que morre o corpo e o espírito não. Está em sofrimento. Então, vários estão em sofrimento. Vários. Não é? Só que a gente não sabe. Então, se cada um rezar pelos seus, é bem interessante. Não só pelos seus, mas pelos outros. Mas se não quiser rezar pelos outros, rezem pelos seus. Não esperar só em novembro para fazer esse movimento. Né? Vai estar sempre fazendo isso, por conta disso. Dos suicidas mesmo, né? Que acha que vai resolver um problema e que é uma coisa que me toca muito, né? Essa parte dos suicidas, mas enfim. Que acha que vai resolver o problema e não vai resolver, não vai, porque a gente só vai quando tiver determinado para a gente ir. Então, essa prece é importante, porque ajuda a aliviar esse sofrimento que eles se encontram. Né? Uma vez eu vi uma palestra de Haroldo Dutra, e ele fez uma referência a Ivone Pereira. E aí ele disse que Ivone Pereira, ela costumava pegar. É uma escritora espírita, para quem não sabe. E uma pessoa que tem uma relevância muito grande, né, no espiritismo. E aí ela pegava os jornais diários e olhava, porque no jornal não tem lá a parte que fala dos mortos. Então, ela tinha o cuidado de olhar só os mortos suicidas. Aí ela tinha um caderno e ela anotava aqueles nomes. Sem conhecer, ela pegava dos jornais. Sem conhecer, ela anotava. E aí, ela fazia prece por aquelas pessoas que se suicidaram. Né? Ela tinha essa prática, esse hábito de fazer isso. E em algumas reuniões mediúnicas, alguns apareciam agradecendo a prece que ela fez, né? Que eles conseguiram se libertar. Então, era uma prática dela, era uma coisa que ela fazia assim, porque ela tinha vontade de fazer. Ela já tinha passado pelo problema em encarnações anteriores e ela sabia o que ela sofreu, né? Ela tinha essa sensibilidade. Então, ela fazia essa prece. E essa prece chegava até eles e muitos voltavam para agradecer em reuniões mediúnicas. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Outra coisa, se vocês tiverem acesso, se não tiver, aí na livraria tem, pode adquirir, o livro Céu e Inferno. É bem interessante ele, tem uma parte, essa segunda parte mesmo, que tem vários depoimentos mesmo. E o que é interessante é que você vai lendo, em algum momento, pelo menos eu, me identifiquei com algumas coisas, porque são espíritos que voltam para relatar essa passagem deles, né? Essa saída do corpo e voltando para a erraticidade. Então, eles vêm relatar o que aconteceu, o que eles passaram. Então, tem vários relatos assim, bem interessantes mesmo, muito interessantes e curiosos. E outros, como eu disse a vocês, eu me identifiquei com alguns, né? Eu me identifiquei com alguns. E é bom que faz a gente pensar, né? Porque se eles passaram por aquilo ali, pode acontecer comigo também, eu não estou ilesa, né? Pode acontecer comigo. Então, tem vários depoimentos lá. Eu não trouxe porque o tempo, né, não dava. Aí eu não trouxe. Mas tem vários depoimentos que é bem interessante a gente ler e ver. Porque quem morre é o corpo. O espírito não morre. A gente precisa ter bem claro isso, consciência disso. É preciso refletir um aspecto muito importante do pedir e obtereis. Quem nos diz que nossas preces serão ouvidas?
é o mesmo que nos diz que não se deve servir a Deus e a Mamon, que Ele é a fonte da vida, que Ele tem a vida eterna, que Ele é nosso Pai maior, que tem várias, né, definições e de coisas lindas que Jesus disse para a gente. Podemos ter riqueza, porque ali, ó, servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e a riqueza. Ou quando ele fala esse Mamon, é as coisas, os prazeres do mundo, né? Porque muitas vezes a gente, não é que não seja as coisas que a gente pode desfrutar, não é isso. Mas a gente se escravizar com aquilo. Ou a gente fazer escolhas, né? Ontem eu vi uma pessoa me dizer, disse assim, poxa, sábado de tarde? Não vou não. Se fosse outro dia, mas sábado de tarde? Aí eu disse, por que tem sábado de tarde? Ela, não, é o dia de balada, é o dia de sair, é o dia de não sei o quê. Bem, sábado de tarde para mim é importante estar aqui. Mas cada um, né? O seu grau de importância. Então, quando ele diz que não pode servir a Deus e a Mamon, é também certas escolhas que a gente faz e porque a riqueza não é ruim. A riqueza não é ruim. A riqueza, no meu caso, como eu falei aqui, eu dei aquele exemplo que eu brincando, seria ruim para mim se eu tivesse aquela mentalidade de me afastar dos meus trabalhos, de me afastar da minha reunião, né? De me afastar, porque assim, a escola para mim não é só chegar lá e ensinar matemática, porque eu sou professora de matemática. Eu tenho um quê a mais. Então eu já ia deixar de fazer esse trabalho. Aí, para mim, no caso, seria permissiva. Mas se eu utilizasse canalizasse para outras coisas, não seria. Não é ruim. Ruim é a forma com que a gente direciona ela. Aí que é ruim. Então, podemos ter riqueza, sim, mas ela precisa estar a serviço do bem. E não nos esqueçamos que daqui só levamos todos os nossos bens morais. Ou seja, quando a gente vai fazer uma viagem, vai para um país distante, né? Aí o que é que a gente faz? A primeira coisa, Pai Google, né? Chega lá no Pai Google, culinária, clima. Aí vai pesquisando tudo, né? Porque eu tenho que estar lá, não posso estar desprevenida. Então eu vou e pesquiso tudo acerca daquele lugar, daquela região que eu vou, daquelas férias que eu vou passar lá. Eu vou e pesquiso e faço. Para quê? Para eu fazer a minha bagagem e eu não esquecer nada. Eu não esquecer nada. Já pensou? Tem um país frio acostumado com o calor, que agora não está mais, né? Ave Maria, esses dias aqui está demais. Então não está mais, mas aqui cidade de sol, né? Como era conhecida. Então eu vou para um lugar que é muito frio. Eu tenho que tirar o casaco do armário, né? Ou comprar, se eu não tiver. Então eu tenho que fazer a minha bagagem de acordo ao lugar que eu vou. Para poder não passar apuros lá. A mesma coisa. Eu sei que eu terei uma viagem para fazer, aliás, todos nós, né? Teremos, só não, ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos nós teremos essa viagem de volta, né? Essa viagem de volta. Então, os bens que a gente vai levar é aquele, a nossa bagagem, a bagagem que a gente vai fazer, porque o que a gente vai poder levar é o que a gente pode construir no nosso intelecto, né? Ter melhorado como pessoa, etc, etc. Então, essas coisas que a gente vai poder levar. Então, de vez em quando, ou até todos os dias, né? A gente precisa fazer a mesma coisa. A gente não foi lá no Pai Google para olhar como era aquele país que a gente ia passar as férias lá? Distante? Pois é. A gente vê como é que está a nossa bagagem. Porque quando a gente fizer essa viagem de volta, tem que ter alguma coisa na mala, né? Não precisa ter? Já pensou a surpresa? Chegar lá, a mala está pura? Não pode. Então, a gente tem que entender que precisamos ter isso aqui, porque é o que levaremos. O que levaremos. É só isso. Então, o que vamos obter através da prece? Aí é 100% garantido. Pode pedir, porque é 100% de garantia de você receber. 100% de garantia. A fortaleza,
a paciência, a tolerância, a inspiração e a percepção de quando o nosso anjo guardião, nossos mentores, nos dão ideias ou sugestões de algo que precisamos no momento. Interessante que, às vezes, a gente está com um problema e fica focada naquele problema, não consegue achar uma solução, né? É melhor você esquecer, fazer uma outra coisa, e aí você vai, daqui a pouco você volta para o problema, e aí, ou às vezes você nem voltou para o problema ainda, aí veio aquela ideia luminosa. Aí você, puxa, mas eu sou gênia. Eu sou gênia. Ah, olha que ideia maravilhosa. Eu vou resolver por aqui. Você foi inspirada. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Porque quando você pede tudo isso, essa fortaleza, essa compreensão, essa paciência, essa tolerância, né? Para poder você conseguir resolver isso, então você consegue, por quê? Porque o anjo, os mentores, eles inspiram a gente. E aí a gente fica achando, toda cheia, né? Achando que a ideia foi nossa. Não, a gente foi inspirada. Né? Porque a gente pediu. A gente foi inspirada. A compreensão de que tudo tem um significado, outra coisa. A gente tem um problema. Quer logo se livrar, né? Quer logo se livrar. Oh, meu Deus, me tira disso. Ave Maria, o que é isso? Me tira disso. Eu preciso parar. Fazer essa oração pedindo a Deus que me dê discernimento, que me dê compreensão, que me dê entendimento. Por que aquilo aconteceu? Né? E por que aconteceu comigo? Não foi com ela, foi comigo. Então eu tenho que ver isso e não pedir para me livrar logo daquele problema. E ele vai ajudar a se livrar do problema? Vai. Que às vezes pode ser pedida por você. Porque quando a gente vem para cá, a gente tem uma listinha lá, né? Que pediu, tem uma listinha. Ela chega aqui e muitas vezes esquece. Mas tem, né? A nossa encarnação é toda planejada. Toda planejada. Então, a gente pediu e às vezes começa a passar por aquilo ali, já quer se livrar o mais rápido possível. E nem sempre isso acontece. E aí, ó, como a gente falou lá atrás, não pode culpar a providência divina. Né? Então, esse pedido aí é 100% garantido. É você ter paciência para passar por isso, é você ter tolerância, é você ter fortaleza, ser forte, é você ter inspiração para poder você resolver o problema, ver como você pode sanar o problema da melhor forma. Devemos pedir entendimento para perceber qual é o propósito que temos nessa vida e a força necessária para continuarmos nossa caminhada. Então, é bem isso, né? A gente tem uma missão aqui, a gente não está aqui à toa. A gente precisa estar atento, porque isso chega através de um amigo, através de uma situação, através de uma coisa que lhe acontece. As coisas vão chegando, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que muitas vezes a gente não tem, né? Então, a prece, ela precisa ter também muito forte esse sentido, da gente perceber qual é a minha tarefa. Qual é a minha tarefa? Porque eu não estou aqui à toa, eu vim aprender. Mas aprender o quê? O que é que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender vai acontecer no meu dia a dia. Né? No meu dia a dia, na minha relação com a família, na minha relação de trabalho, na minha relação com os amigos, na minha relação com o marido, com mulher, né? Vai acontecer dessa forma, então eu preciso pedir esse entendimento para poder eu compreender isso e continuar minha caminhada, né? Gilberto Gil tem uma música que eu acho perfeita, assim, que ele fala um pouco sobre isso, né? Todo mundo conhece. Se eu quiser falar com Deus. Aí ele dá umas dicas assim, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me jogar, eu tenho que me aventurar. Eu tenho que me despir dos preconceitos, da minha arrogância, dos meus defeitos. Eu tenho que estar aberto para isso. Eu preciso me ver como eu sou. Uma pessoa que acerta, mas que erra também. Que tem qualidades lindas, porque eu tenho,
mas tenho também defeitos horríveis. Eu também já comecei a perceber isso, né? Então a gente tem que se despedir de tudo isso, reconhecer, perceber e trabalhar isso. E quando a gente quer falar com Deus, a gente precisa seguir nosso caminho, porque ninguém vai com a gente, não. Né? Cada um precisa trilhar o seu caminho. Eu não posso transferir para o outro essa responsabilidade que é única, exclusivamente minha. Então, eu tenho que seguir esse meu caminho. Né? E, de repente, quando chegar lá no final, nada do que eu queria encontrar, eu achei, porque eu tinha tudo preconcebido. Eu achava que ia ser assim, 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 mas não foi. Não foi. Então, por isso que eu tenho que me ver como eu sou, como eu preciso para poder eu continuar a minha caminhada. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. Subir aos céus, sem cordas pra segurar.
decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Bem, essa é a nossa mensagem de hoje. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E melhorar a qualidade de nossa prece.